Fernando Diniz será o novo treinador da seleção brasileira. Enquanto Carlo Ancelotti não deixa o Real Madrid, caberá ao técnico do Fluminense ser o novo comandante da seleção. Você verá nesse vídeo tudo sobre esse acerto e por que, na minha opinião, a CBF errou nessa escolha do interino. Eu mostro isso tudo pra você agora, após a vinheta da seleção brasileira. A informação de que Fernando Diniz será o técnico interino da seleção brasileira foi trazida pelo GE. Então, ele vai ser responsável por assumir a seleção brasileira, fazer as convocações, fazer os treinos até que o Ancelotti seja liberado pelo Real Madrid. Que a tendência de que isso aconteça só em junho de 2024, que é justamente quando acaba o contrato do técnico italiano com a equipe do Bernabéu. Tem alguns detalhes importantes nessa escolha da CBF em ter Fernando Diniz como técnico interino. Primeira coisa, se você aí já jogou FIFA, já jogou modo carreira, você sabe que lá, se você estiver treinando um clube, você pode também ao mesmo tempo ser técnico de uma seleção. É basicamente essa experiência que o Fernando Diniz vai ter agora na vida real. Ele não está saindo do Fluminense para ser o técnico interino da seleção. Na verdade, ele segue normalmente no Fluminense e aí quando for data FIFA, ele vai estar com a seleção brasileira. Então ele segue com as preocupações diárias do Fluminense, com as disputas que o Fluminense tem em todos os campeonatos, mas também estará na seleção. Então vai ter aí a sua preocupação dividida. E detalhe, mesmo ele sendo pago pelo Fluminense, com o Fluminense tendo todo um planejamento que exige o Fernando Diniz, o clube carioca aceitou essas condições para que o Diniz também sirva a CBF. Agora eu vou mostrar para vocês em 5 argumentos por que eu não acho que Fernando Diniz foi uma boa escolha para a seleção brasileira. Vamos lá. Número 1, não tem dia a dia. Tudo bem que o trabalho do Diniz vai ser um trabalho de transição. Ele é o técnico interino. Mas já que ele foi escolhido, então vai caber a ele agora ter desafios como a Copa América, o começo das eliminatórias, jogo contra a Argentina, jogo contra a Espanha. E o estilo de jogo que o Diniz gosta de implantar nos seus times depende muito do dia a dia. Porque como ele vai implementar o estilo de jogo que ele quer, se na seleção tem data FIFA a cada 3, 4 meses. Fica muito difícil. Então, se fosse para ter um treinador só para fazer a transição e apenas convocar o time, então que deixasse o Ramon. Porque, se for pelo estilo de jogo do Diniz, ele não vai conseguir implementar vendo jogadores diferentes a cada 3 ou 4 meses. Número 2, relacionamento com os jogadores. Tudo bem que o Fernando Diniz não vai ser o técnico do Brasil até a Copa do Mundo. Pelo menos a gente espera que não, já que, ao que tudo indica, o Ancelotti vai ser esse cara. Só que o Diniz, mesmo que ele trabalhe aí que seja 6 meses, 1 ano na seleção, ele é um cara que costuma não ter um relacionamento muito bom com os jogadores. E não digo na questão de ele ser um treinador ruim, eu acho até que o Diniz é um técnico promissor. Mas a maneira como ele trata alguns dos seus jogadores pode não pegar bem na seleção brasileira. Até porque se ele tá no dia a dia, ele ainda consegue ter um convívio maior com o jogador, uma conexão, coisa que nessa seleção não vai acontecer. Então vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Quando o Diniz ainda treinava o São Paulo, chegou a viralizar ele xingando o Tietê naquele jogo contra o Bragantino, que foi o jogo do início da derrocada do São Paulo. Tem também ele xingando o Luciano, e é um tipo de comportamento que na seleção brasileira ele não vai poder ter, e se ele tiver não vai pegar bem. Porque imagina, ele convoca um Vinícius Júnior, um Rodrigo, são caras que não trabalham com ele no dia a dia e ele tem esse tipo de comportamento. Concordam que o clima vai ficar ruim, sendo que não há essa conexão, não há essa liberdade como há no dia a dia de um clube? Então é um outro fator que, se tratando de Fernando Diniz, é um fator negativo. Ele é sim um bom treinador, um nome promissor, muitos jogadores que trabalham com o Diniz o elogiam bastante, mas para quem não tem convívio com ele, esse tipo de cobrança pode fazer muito mal para a seleção. Número 3, não é da mesma filosofia do Ancelotti. Na minha visão, se a seleção brasileira vai ser preparada para o Ancelotti assumir em junho de 2024, julho de 2024, então o ideal seria que o próprio Ancelotti indicasse alguém que ou tivesse um estilo de jogo parecido com o dele, ou então alguém que fosse já da sua confiança, da sua comissão técnica e viesse para poder preparar o terreno. Porque se você analisar o jeito que o Diniz joga e o jeito que o Ancelotti joga, não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa é se, por exemplo, o próximo técnico da seleção fosse o Guardiola. E não estou comparando a qualidade do Guardiola com a do Diniz. Mas é nítido que são dois treinadores que gostam, por exemplo, que seus times
toquem bem a bola, evitem chutões desde o campo de defesa. Isso é algo que eles têm em comum. Então, se o técnico da seleção fosse ser Guardiola, faria sentido você ter o Diniz porque é a mesma filosofia, é a mesma ideia base. Agora, o Ancelotti com o Diniz não faz sentido. Número 4, desgasta seus elencos. Esse é um problema que o Diniz tem acumulado ao longo da carreira. Peguem os trabalhos mais vitoriosos, digamos assim, em termos de resultados positivos do Diniz. Podemos pegar o São Paulo, que quase foi campeão brasileiro, e agora o Fluminense. De uma maneira geral, os trabalhos do Diniz começam a milhão, 100%, muito bem, com todo mundo feliz, o time jogando bem, mas com o tempo, o nível de exigência que o Diniz coloca para o seu elenco é tão grande, é uma pressão tão pesada, que com o tempo o time começa a cair de rendimento e aí começam a surgir também esses pequenos ruídos que eu falei pra vocês, como aconteceu no São Paulo envolvendo o Tietê e envolvendo o Luciano, que até tinha uma relação mais tranquila com o Diniz, mas o caso do Tietê na época foi bem grave. Então ele é um cara que, por ele ser muito exigente e a maneira como ele se comporta, o dia a dia dele acaba ficando bem desgastante. E ainda mais na seleção brasileira, que são jogadores que estão acostumados a outra filosofia, porque a maioria joga na Europa, é algo que eu creio que pode ter um impacto negativo também. Número 5, mesmo bem, vai sair. Esqueçam tudo que eu falei até agora. Vamos imaginar que o Diniz está voando na seleção, tá tudo certo, lidando bem com todos os jogadores, o time jogando um futebol legal, ganha a Copa América, ganha da Argentina, ganha da Espanha, beleza? Cenário perfeito, ele também administrando bem isso com o Fluminense. Só que aí, mesmo ele fazendo um bom trabalho, quando chegar o fim do contrato do Ancelotti, o Ancelotti for assumir a seleção, tchau, tchau, Diniz. Já era. Todo um trabalho que pode até estar sendo positivo, vai pro lixo. E aí vai vir o Ancelotti com outra filosofia, outras ideias, convocando outros jogadores. Então vocês estão entendendo que tem mais fatores que pesam pro negativo do que pro positivo nesse caso do Diniz? Como eu disse, o ideal mesmo, era o Ancelotti largar o Real Madrid agora e começar desde já um trabalho na seleção brasileira. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Já que isso não é possível, e ele vem só em junho de 2024, é o que tudo indica, eu acho que o mais ideal seria o próprio Ancelotti indicar alguém da sua confiança, alguém da sua comissão, para ir para a seleção brasileira e fazer a transição já com a mesma filosofia que ele, tendo uma base de jogadores que o próprio Ancelotti já tem interesse na seleção brasileira. Eu acho que faria muito mais sentido do que você pegar o Diniz, que, querendo ou não, hora ou outra vai sair, é um cara que tem alguns problemas de bastidores também. E outra, isso acaba sendo negativo para o Fluminense. Porque o Fluminense vai ter o seu treinador, que é um cara que precisa estar 200% dentro do projeto, dividindo as suas atenções também com a seleção brasileira. Aí vocês vão argumentar, mas ele só vai se atentar à seleção na data FIFA. Isso é impossível. Mesmo ele sendo técnico do Fluminense, podem ter certeza que ele vai se atentar a outras coisas, porque ele tem agora essas duas responsabilidades. Então essa foi a minha opinião. Eu convido você para vir nos comentários e dizer se você gostou ou não gostou do Diniz da seleção. Se você tiver discordado dos meus argumentos, comenta numa boa aí nos comentários que eu quero muito ver também o que você pensa. Vai que, com o seu argumento, eu não posso também mudar de ideia. Então, comenta. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!